quarto erro, galera, é abandonar o que aprendeu antes. Então, é como se fosse uma espécie de decoreba, só que você fez todo esse processo anterior, mas aí passou o capítulo, passou o ano, você simplesmente abandona aquilo que você aprendeu. E o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um computador mesmo. Se você não dá uso para aquele determinado conteúdo, o seu cérebro ele vai excluir, ele vai deletar aquilo ali. E aí você acaba esquecendo, tá? Então você tem que estar sempre lendo, revendo, tá bom? Aquele assunto para que você não esqueça, tá? É importantíssimo fazer esse tipo de abordagem, né? Ler, reler, depois acabou o capítulo, você não precisa fazer tudo de novo. Você vai só reler para relembrar, para voltar àquele assunto, mostrar para o seu cérebro que aquele assunto é importante, que ele não pode deletar, que ele não pode apagar, tá? O quinto erro é você subestimar a interdisciplinaridade. Professor, o que é isso? O que é essa interdisciplinaridade? É você trabalhar com as outras disciplinas. Então, não é porque você está estudando história que a matemática vai ficar de fora, que o português vai ficar de fora, que ciências vai ficar de fora, tá? Geografia vai ficar de fora. Então, são disciplinas que estão sempre se comunicando, tá? Quando você analisa um gráfico, ali tem matemática envolvida, tá? Quando você fala de uma determinada região, a geografia está envolvida. Quando você fala do surgimento da espécie, né, dos seres vivos, ali a ciência está envolvida. Então, toda vez que a gente vai falar de história, as outras disciplinas estão inseridas no contexto. Tá? Então, você tem que procurar essa interdisciplinaridade, tá bom? E assim você consegue aprender tudo, tá? Você consegue aprender matemática, português, geografia, ciências e a própria história, que é o foco central do estudo, tá certo? Então a gente não pode subestimar essa interdisciplinaridade. A gente tem que estudar sabendo que ela existe e também correndo atrás de aprender esses assuntos, beleza? O sexto erro é não relacionar os eventos históricos. E aí relacionar com o que, professor? Veja que eu estou trazendo o assunto relacionado com um anime. Então, quando você estuda história, está estudando um determinado acontecimento, vai ter um filme retratando aquilo, tá? Vai ter novelas, vai ter animes, tá bom? Vai ter livros, não livros de história, mas livros de ficção científica, de romance, que você pode encontrar elementos ali que retratam daquele período, daquele contexto que você está estudando, tá? Agora, não pode assistir um filme simplesmente por assistir. Você já tem que assistir esse filme com outro olhar, tá? Um olhar de pesquisador mesmo. Assistir o filme procurando esses elementos-chave da história. Ah, estou assistindo um filme Cruzadas. Cruzadas é um aspecto histórico. Então eu vou buscar os elementos que eu vi no livro de história do que eu estava estudando, dentro daquele filme. Porque senão eu caio, né, na pegadinha, na armadilha do diretor, né? O diretor ele vai editar o filme e aí nessa edição ele pode retirar alguns elementos históricos e colocar elementos ficcionais, e aí eu assistindo o filme eu vou acreditar que aquilo é o mais fiel com a história, quando na verdade não é. Então eu tenho que relacionar desta forma, tá? Tomando cuidado
e buscando o que é real do que é ficção. Então aqui eu trouxe alguns filmes que a gente pode assistir já tendo esse olhar, né? Tendo isso em mente. Tem um filme da Carlota Joaquina, Espartacus, 12 anos de escravidão, Cruzada, né? Como eu havia falado, a Lista de Schindler, Gladiador, tá? Então esses são só alguns filmes, tá? Tem outros, tem vários filmes, tá bom? Um para cada episódio aí, para cada evento histórico que você vai estudar, geralmente tem um filme aí retratando, tá certo? Bom, aqui eu trouxe uma questãozinha do Enem para gente praticar, né? Porque às vezes o aluno ele acha que estudar história é aquela coisa maçante, pesada, chata, e aí a gente sabe que não, tá? Uma questão do Enem de 2011. Se a mania de fechar, verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Então, o que ele está dizendo aqui? Que na Idade Média, as pessoas, né, a sociedade, ela tinha como meio de segurança o fechamento, a construção de muralhas. E isso se dava tanto no meio rural quanto no meio urbano, pelo aquele sentimento de insegurança, né? Toda hora ser atacado, guerras constantes, revoltas constantes. Então eles vão se proteger construindo muralhas. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com. Então vejam que ele diz aqui que as práticas e os usos dessas muralhas sofreram mudanças. Então ela não está mais no sentido só de proteger a sociedade, né? Mas sim numa nova função, que é aquela de ponto de passagem. Eu vou bater ali na porta, pedir passagem, deixa eu entrar, deixa eu passar. Então ela tinha esse papel também, tá? Então vamos olhar aqui a seguinte. Olha como é que eu posso relacionar aí esse contexto das muralhas. Aí é uma imagenzinha do mangá do Naruto. Então vejam que a Aldeia da Folha ela está protegida. Temos uma muralha e temos um campo de força, né? Uma barreira ali fechando a aldeia, protegendo a aldeia. Se alguém passar ali, for alguém que a aldeia não reconhece, os ninjas vão lá para poder proteger aquela região, né? Mas vamos lá, vamos para frente. Aqui é a Aldeia da Areia. Vejam que tem também um sistema de proteção, né? Tem aí uma espécie de muralha de areia, né? Uma barricada, né? Onde vários ninjas ficam ali vigiando, né? Essa entrada aí. E a única entrada que tem é esse fossozinho aí, né? Que é a passagem para dentro da aldeia, tá? Então vejam que tudo está relacionado, ó. Aldeia da Areia, Aldeia da Folha, compactuando com aquela nossa questão lá, viu? Não vamos esquecer da questão. Bom, aí ele falou lá que as muralhas mudaram o sentido, né? Agora ela está na função de passagem e pórticos, né? E ele pergunta
por que que isso se deu, né? Letra A. Se deu pelo crescimento das atividades comerciais e urbanas, essa mudança. Em vez de proteger, agora eu tenho um índice de passagem e de pórticos por causa do comércio. Bom, pode ser, né? Vamos ver as outras aqui. Migração de camponeses e artesãos. Então, essa passagem que ele fala seria essa migração dos camponeses de sair do campo, fugindo das guerras, das revoltas, né? Indo para a cidade, e os artesãos saindo da cidade, indo para o campo. Será? Não acho muito viável essa alternativa. Vamos ver a outra. Expansão dos parques industriais e fabris. Estamos falando de Idade Média, gente. Será que vai ter esse parque industrial, essas fábricas? Não, né? Indústria e fábrica só a partir do século XVIII, né? O aumento do número de castelos e feudos. Será que aumentar o número de castelos vai fazer com que as muralhas percam a função de proteção? Acho que não, acho que vai aumentar essa função dela, né? De proteger. Então, acho que a correta aí é a letra A, né? Olhando tudo que a gente viu aí, né? Retratando, relembrando tudo que a gente viu sobre essas muralhas, né? A questão da aldeia também. Então, quando você assiste Naruto agora, você já vai lembrar, ó, opa, quando aparece essa barreira aqui, o professor falou que ela tem um significado de proteção, tá? Mas também a gente vê em alguns episódios que o Naruto sai ali da aldeia e vai para algumas cidades vizinhas e tem um fluxo muito grande de comércio. E até mesmo agora no Boruto a gente tem um fluxo muito grande do comércio, e aí aquela barreira ela praticamente perde o sentido de proteger, porque vai ter um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo, tá? Então, isso se deu pelo crescimento das atividades comerciais, tá bom? O nosso sétimo erro é a falta de engajamento e interesse pessoal. Não sei se é o seu caso, mas muita gente coloca na cabeça que história é chato, porque tem que ler muito, e aí não gosta de ler, tá? Então, vai lê uma paginazinha só. Você lê uma paginazinha, para, descansa, depois você lê mais uma página, e assim você vai indo. Quando você perceber, você já leu 10, 20, 30 páginas. E aí você volta para ler e entender o contexto, buscar todos aqueles elementos que a gente viu anteriormente, tá? Assim você vai aprender, você vai se engajar, vai ter o interesse seu, interesse particular ali de aprender, de buscar o conhecimento, tá? Então, esse é o nosso sétimo erro, tá bom? Se você evitar esses 7 erros aqui, pode ter certeza, meu amigo, não tem professor no mundo que não lhe dê 10, tá? Então, fica a dica aí, essa aula foi só pra gente voltar aí, retomar as nossas aulas, né, o nosso conteúdo. E eu sou o professor Fábio Matias, e esse é o canal Escuta. E, já né, até a próxima.